foto aqui é uma foto tirada no dia 9 de maio de 1950. Está familiarizado com esta foto? Sabe mais ou menos o que é que aconteceu neste dia? Estou familiarizado, embora eu tinha exatamente 6 ou 7 meses de vida. Mas mais tarde, quando sou professor de português e história, recordo-me de ter dado nas minhas aulas esta imagem muito conhecida, não é? De Schumann e Jean Monnet, que queriam exatamente aproximar a França, a Alemanha, por causa, enfim, da produção do carvão e outras coisas que tais. Eu tenho uma vaga ideia, não propriamente hoje da imagem, mas do conhecimento que era histórico, porque até era coincidente com o meu dia de anos, foi no 9 de maio, dia da Europa. Então estava, eu digo por natureza, desde que nasci, vivo todas as datas das calendarizações do Parlamento Europeu, praticamente. E aí lembro da abertura que significava o discurso de Schuman perante uma Europa que estava dividida em fronteiras e em países e sobretudo necessária de uma recuperação após a Segunda Guerra Mundial. Eu dormi no carro com jovens em Colónia, toda destruída, ainda logo após a guerra, ainda antes dessa declaração do Schuman, e sobretudo não pode esquecer aquilo que dizia o João Monnet, que era a importância que ele dava à cultura. Ele sempre disse que se tivéssemos que refazer, isto já a posteriori, algum tempo depois, tivesse que se refazer em quaisquer aspectos a filosofia da União Europeia, começaria sempre pela cultura. Eu conheço essa imagem de jornais, dos mídia, de vez em quando se fala da Europa, dos seus primórdios, normalmente está sempre associado a essa declaração de Schuman, que no fim da Segunda Guerra foi coisa devastadora para a Europa. Schuman e mais alguns dirigentes europeus acharam que a Europa precisava de um período de paz, de sarar as feridas da Segunda Guerra Mundial e procurar uma colaboração entre as nações. E então, uma maneira de conseguir essa colaboração, na altura, como politicamente era muitíssimo mais complicado, foi pela via do comércio. E então, a declaração de Schuman, com a criação de uma comunidade de carvão e aço, ele achava que através do comércio as nações podiam aproximar-se e ter uma relação saudável e de remisse os conflitos que eventualmente pudessem aparecer atualmente. Sim, pois eu, 50, eu tinha 5 anos, não é? E, pois, estas coisas ainda, o que para mim é muito mais importante é a reação dos agricultores, não é? Que se sentirem, houve problemas a nível do leite, da manteiga, da gestão toda, e que se viu que a nível dos políticos o Mansholt foi uma das pessoas muito importante a nível europeu, a nível da agricultura, que tinha visões que vinha muito influenciado pela forma como os pais e a aldeia de onde ele vinha e que estava a trabalhar de uma certa forma e que ele queria transferir para a Europa toda. Só mais tarde ele se apercebeu que não tinha pensado a nível de consequências para o clima, e só mais tarde é que ele começou a olhar para isto e depois fez coisas que foram importantes, não é? Os pequenos agricultores tinham que todos sair, tinha que ser tudo empresas enormes e já não empresas de família, mas empresas geridas pela CEOs naquela altura, e isto não tinha sentido. Lembra-se de algum evento significativo ligado à Europa na sua juventude, por exemplo, o Tratado de Roma?
às primeiras eleições europeias e outras coisas mais? Sinceramente, é assim. Eu recordo-me disso, não na minha juventude em si, estava em Moçambique, ainda a estudar, a acabar o ensino secundário, mas mais tarde, quando venho para a Europa para estudar, recordo-me, agora vou ser sincero, nas minhas aulas, de ter falado sobre o Tratado de Roma e outras coisas que tais. Por exemplo? O que me vem mais à memória foi aquela grande entrada de Portugal e Espanha. Aí sim, mexeu comigo, mexeu com a sociedade portuguesa. Tenho dois momentos muito marcantes. Eu fui eleito para ser deputado ao Parlamento Europeu em 1989. E é muito interessante porque quando eu cheguei a Bruxelas, à porta do edifício, ainda com a mala na mão, tive logo um jornalista que me perguntou o que é que o senhor espera da Europa ou o que é que o senhor acha que a Europa vai ter, vai ser. Eu disse, eu entro aqui neste momento na Europa, é um momento histórico, porque eu venho ao Parlamento para fazer história. Isto era em julho de 1989. O Muro de Berlim cai em novembro de 1989. Eu vivi esses episódios todos, como calculo, né? Lembro da queda do Muro de Berlim. Vivemos em período de paz, mas é preciso não esquecer que havia uma guerra fria. A Europa tentou dar-se a conhecer, olha, a Declaração de Lisboa, que foi, a Europa estava a construir em termos funcionais, criar estruturas, criar organizações, criar departamentos e criar uma estrutura política. Foi nessa altura que, se bem me lembro, criou-se o Conselho da Europa, a Comissão, provavelmente muitos outros departamentos, e então a criação dessa estrutura, desse edifício burocrático, foi nessa altura que chamou muito mais atenção a Europa como construção. Pode ser falar de edifícios que foram enormes, que ainda não falámos sobre isso, mas a minha crítica é principalmente o aspecto da política externa. E a Europa devia ser mais proativa, apresentar mais projetos e não ir sempre a reboque. O protesto dos agricultores em Bruxelas, né, que era a primeira vez que os agricultores estavam tão zangados com o Mansholt e que fizeram assim uma manifestação muito grande. Isto é que é a coisa que me marcou mais, porque trabalhei muito mais dentro deste setor e que conheci melhor. A nível de Tratado de Roma em 72, né, foi isto que teve um grande impacto também para mim, porque olharem muito mais já a nível do clima, a nível de ver uma perspectiva muito mais aberto e a nível da população. E isto tive, para mim, pessoalmente, consequência de optar para não ter filhos. O Tratado de Roma, que diz já a minha família já é tão grande e pois é bom de olhar mais para a população já existente e eu não tenho que ter filhos. E foi este pensamento que fez que não tive filhos.